Hoje eu estou com a Carol Venuto, ela que já foi presidente da ABRIG, é uma super especialista na área de relações institucionais, governamentais, e vai falar um pouco pra gente sobre essa área tão importante e que está por trás aí das políticas públicas, da formulação daquilo que muda a nossa vida no dia a dia. Tudo bem, Carol? Você pode se apresentar pra gente, falar um pouquinho sobre você? Claro. Bom, meu nome é Carol Venuto, né? Para mim é um super prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou uma grande entusiasta dessa área, dessa atividade. Eu sou formada em Direito, então eu sou advogada de formação, mas foi exatamente na área de relações institucionais e governamentais que eu me encontrei, que eu me identifiquei, isso já há mais de 10 anos. Então venho estudando esse assunto desde então, tive a oportunidade de presidir a maior associação do setor. Hoje continuo na associação, agora como presidente do Conselho Superior, e estou à disposição aí para o que vocês precisarem e tiverem de dúvida. Legal, Carol. Acho que a principal dúvida da maioria das pessoas é, afinal, o que é RIG, HELGOV, LOB, todas essas siglas ou nomezinhos aí que acabam sendo dadas a essa profissão, a esses profissionais que atuam muitas vezes nos bastidores da política. É isso aí, essa sopinha de letrinhas, ela traz um monte de atividades realmente que esse profissional realiza, e a gente não é regulamentado, então não tem uma lei que diz qual é o nome exato que a gente recebe, o que a gente faz. Porém, existe um documento estatal, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, e no documento nós fomos incluídos como profissional de relações institucionais e governamentais, por isso que eu particularmente prefiro chamar assim, e não com todas essas outras letrinhas, mas a verdade é também que esse é o nome que inclui todas as atividades que a gente realiza, né? O lobista, como as pessoas têm costume de conhecer mais proximamente, ele é aquele profissional que, como você colocou, muitas vezes está lá no Congresso ou no Executivo, fazendo ali os embargos auriculares com o tomador de decisão. Então eu chamo o lobista de mensageiro. E o profissional de RIG, além de mensageiro, ele também constrói a mensagem. Então ele é especialista em políticas públicas, ele entra a fundo naquele assunto que ele está defendendo, ele constrói a mensagem, ele define qual o melhor canal de transmiti-la, porque nem sempre o melhor canal vai ser no lobby. Pode ser na comunicação, pode ser hoje com as redes sociais, que tem sido uma plataforma muito importante de defesa de interesses. Então, esse profissional, ele é um cara super plural. A Classificação Brasileira de Ocupações nos reconheceu com mais de 100 habilidades. Então, por isso é muito importante todos os cursos que estão sendo oferecidos, né, nessa área, porque é um profissional que precisa o tempo inteiro se adaptar, conhecer novas ferramentas. Então, é sempre muito importante essas iniciativas de capacitação. Então, diante de tudo isso, dá para perceber que é um mercado amplo. Tem lugar para todo mundo. Assim, que eu quiser fazer um curso na área, me especializar, tem mercado. Nossa, tem muito mercado. E é um mercado que está muito aquecido, né? Eu, como advogada, eu vejo os meus colegas da advocacia aqui em Brasília, onde a gente está. Hoje, o mercado de direito já ultrapassa quase São Paulo em número de advogado por proporção populacional. Enquanto na nossa área, né, de HELGOV, de RIG, ainda está muito aquecido, né? A pandemia, ela trouxe uma necessidade urgente desse profissional. Né? Até aquele que não queria se relacionar com o governo, ou tinha algum preconceito, teve que se relacionar. E estava todo mundo dentro de casa, sem poder sair de casa, então deu uma crescida, uma aquecida muito grande nesse mercado. E é legal até entender aonde que essa pessoa pode estar, né? Quando a gente conversa até com gabinetes parlamentares, aquele assessor que está lá no gabinete, ele é também um profissional de RIG, ele está ocupando essa função, né? Ele está ali no gabinete defendendo os interesses do parlamentar, atuando nos bastidores muitas vezes para fazer o projeto do parlamentar ser aprovado. Quando a gente vai para o executivo, por exemplo, todos os ministérios possuem uma assessoria parlamentar. O assessor parlamentar nada mais é do que um profissional de RIG que está indo lá no Congresso defender os interesses das políticas públicas atinentes àquele ministério. Aí tem também o profissional que atua em consultorias ou escritórios de advocacia, né, pegando clientes do setor privado, empresas, associações, etc. Mas você tem também hoje a própria academia, é um mercado muito importante, né? A gente é recente publicações genuinamente brasileiras em português sobre o assunto, né? Então é um mercado super amplo, está super aquecido também, os salários estão bem competitivos em comparação a outras categorias. Essa era a pergunta que eu ia fazer agora.
E os rendimentos, dá para ganhar dinheiro nessa área? Nossa, bastante, assim. É claro, se você for um bom profissional, né? Como eu coloquei, exige-se muita habilidade desse profissional, né? São N competências. Então, quando esse profissional é muito habilitado, ele consegue vagas bem competitivas. É um cara que está sempre ali no topo, né? Ele está lidando com interesses diretos, seja do poder público ou mesmo de uma empresa. Então, são profissionais que normalmente eles estão ligados diretamente à diretoria, à presidência. Então, os salários são bem competitivos. E essas mudanças no cenário político? Às vezes um espectro político, ideológico está no poder e aí muda. Isso afeta de alguma forma o trabalho desse profissional da área? Olha, o que a gente recomenda sempre é que a gente, na atuação, deixe um pouquinho de lado as emoções. A gente vai trabalhar independente do governo, do espectro que tiver. Claro que cada um no seu íntimo, na hora de digitar lá na urna, vai ter a sua convicção. Mas no dia a dia, a gente tem que ter sempre um comportamento o mais transparente, o mais imparcial e, de preferência, o mais técnico. Porque no final do dia, o que vai convencer ou não aquele tomador de decisão é o argumento que você levar para ele. Se você levar um argumento apaixonado, talvez você não o convença, né? Como que você se apaixonou por essa área? Você se formou em Direito, começou a advogar, e aí migrou assim para essa área, que atua de certa forma também dentro da área do Direito, mas que vai além, né? Sim. Olha, para mim foi realmente um encontro. Eu me formei em Direito, e isso já há mais de 15 anos atrás. Esses dias. Era muito diferente. O ramo do direito hoje você ainda tem mediações, conciliações, que são ramos da arbitragem, que você trabalha mais com o consenso, né? Mas lá, há 15 anos atrás, o direito era essencialmente do litígio. E eu sou pisciana, sou uma pessoa paz e amor, eu adoro buscar consensos, adoro chegar, né, em questões positivas. E eu sempre me senti um pouco perdida com relação a esse embate sempre muito grande. Eu fui procurando alternativas. O direito foi uma ferramenta muito importante para mim. Acho que para todo cidadão né? Você ser sujeito ativo dos seus direitos. Mas, de fato, naquela época, o litígio, esse excesso de litígio me incomodava bastante. E eu fui procurando alternativas. Primeiro eu fiz uma especialização em Direito Público, tentando ali concurso público. Aí depois eu fiz uma especialização em Ciência Política. E aí foi aí que eu me apaixonei, né? Por mais que sejam cursos próximos ali, primos, na verdade a ciência política me trouxe um brilho no olhar, e aí eu peguei a plataforma do direito com a plataforma da ciência política e identifiquei que esse era um ramo ainda pouco explorado aqui em Brasília, que eu poderia crescer e fazer carreira. Que conselho você daria para um profissional, ou que está saindo, ou pessoa que está saindo agora da escola, vai fazer uma faculdade, ou um profissional que já tem uma carreira, uma faculdade, enfim, e quer migrar para essa área, quer entrar nessa área, por saber dessas oportunidades, por entender que é um mercado muito amplo, um mercado que, como você falou, dá para, sendo um bom profissional, ganhar muito bem. Quais conselhos você daria para essa pessoa? Olha, o primeiro conselho, sem dúvida, é se capacitar. É uma área que está dando bastante rendimento, mas que cobra muito também. Você vai se sentar com ministros de Estado, você vai se sentar com CEOs de multinacionais, então você precisa estar preparado, precisa estar capacitado. O inglês é uma ferramenta também que eu recomendo muito para aqueles que querem trabalhar na iniciativa privada, porque são profissionais que se reportam normalmente a pessoas que estão fora do Brasil. Então, se capacitar, seja nas soft skills que a gente chama, né, que é aquilo que vai além do livro didático, né, mas que hoje já tem muitas grades em pós-graduação, né, negociações, noções de projetos, né, que te dão essas ferramentas. E depois da capacitação, acho que uma recomendação fundamental é você ampliar o seu networking, né? É você se associar a uma associação. Não posso deixar de fazer aqui a minha propaganda, né? Se não conhece a Abrig, entre no nosso site. A Abrig é uma associação que me projetou muito, né? Eu entrei na Abrig, eu como advogada, quando eu vi que eu iria fazer RIG, a primeira coisa que eu procurei foi uma entidade de classe na qual eu pudesse me relacionar com outras pessoas também, né? Na OAB eu sempre me senti muito acolhida. Então, assim que eu comecei a trabalhar com isso, eu entrei na Abrig, né? Mas hoje tem várias associações, né? Tem o IRELGOV, enfim, tem outras instâncias, mas o importante é você estar com outros. Na Abrig, particularmente, depois de entrar, a gente conseguiu fazer um comitê de jovens, eu fui coordenadora do comitê jovens, aí já não era mais tão jovem assim, a gente deu entrada no comitê de mulheres. Então, nesses espaços,
espaços a gente consegue se engajar, e foi muito importante para eu conhecer pessoas, para eu conhecer profissionais, tirar dúvidas, ter dicas, ser indicadas para cargos, né, ocupações. Então é muito importante aumentar o seu networking. É uma atividade essencialmente de relacionamento. Então, se você não criar, e eu falo até assim para o pessoal que está começando, principalmente, por exemplo, pessoas que estão em transição de carreira, que tem um pouco de, poxa, mas vai ter que. Faz parte, não tem jeito. Tem que ir nos cafés, nos encontros, nas reuniões, palestras, porque são nesses ambientes que a gente consegue conhecer pessoas novas, fazer relacionamento. E o relacionamento, como qualquer outro relacionamento, namoro, amizade, ele é feito de dia a dia. Você tem que construir, você tem que ir regando essa semente. Sim. Não adianta você chegar para uma pessoa no dia que você precisa e achar que ela vai resolver sua vida, né? Então é muito importante você se relacionar e buscar espaços onde você consiga aprimorar, incentivar e crescer o seu relacionamento. Isso que você está falando, Carol, é muito interessante. E eu acho que a Faculdade Republicana, ela tá com essa visão exatamente do que você tem falado. Nós estamos aqui agora com um curso de pós-graduação em assessoria parlamentar, HelGov e Lobby. E eu acredito que vai ao encontro disso, de capacitação e ao mesmo tempo desse network. Como você falou, hoje começam a ter mais cursos, mais estudos voltados para essa área. E esse é um deles, assim, como você vê uma instituição de ensino superior pensar especificamente nessa área, lançar um curso específico para essa área. É fundamental, né? Lá quando eu me formei há 15 anos atrás, se você pensar, não tinha nenhum curso voltado especificamente para a área. Então, nem se eu quisesse, imagina em Brasília, né? E assim, existe profissional de RIG, de HelGov no Brasil inteiro. Então, se não tinha em Brasília, imagina nos outros lugares, né? E hoje ainda tem a facilidade de poder ser EAD, né? Então tem isso de uma forma muito mais acessível. E eu ainda vou além da participação nos cursos, como eu coloquei, participar dos seminários, das aulas magnas. Eu já tive a oportunidade de participar de alguns seminários aqui como palestrante e vejo que a turma é engajada. São oportunidades de você, além da capacitação, você já vai estar na sua faculdade, participar de momentos de trocas, né? Exatamente, um network tão fundamental e que a área vai te exigir depois. Com certeza. Carol, quero te agradecer. Com certeza, trouxe muitos esclarecimentos, vai abrir a mente de muita gente que vai passar a ver a área das relações institucionais, das relações governamentais com outros olhos. Os olhos corretos, porque é uma área incrível, uma área cheia de oportunidades. Quem está em Brasília já teve a oportunidade de conhecer um pouco do dia a dia dos três poderes, sabe o quanto esses profissionais, pessoas como você, são importantes para que as políticas públicas aconteçam, para que aquilo que a gente precisa como cidadão lá na ponta chegue pra gente. Então, sem esse trabalho, não aconteceria. Só tenho a agradecer, viu? Poxa, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui. E sigo à disposição para o que vocês precisarem, só chamar. É isso aí, não deixe de fazer a sua inscrição na nossa pós-graduação em assessoria parlamentar, HelGov e Lobby, lá no site www.faculdaderepublicana.org.br. Até mais!